Olá pessoal, tudo bem? Na semana 3 a gente vai falar um pouquinho sobre o relevo brasileiro, né? A gente viu como que forma, como que o relevo ele é transformado. Então agora a gente vai ver um pouquinho sobre o relevo do nosso país, tá? Então, pessoal, de uma forma geral, o relevo brasileiro é um relevo muito antigo, né? Então ele já foi desgastado por aqueles agentes erosivos que a gente falou nas últimas aulas. Mas assim, a gente tem no Brasil a presença de planaltos, planícies e também de depressões. A gente só não tem no Brasil as cadeias montanhosas, porque como a gente já viu também, o Brasil ele está numa região central de uma placa tectônica. Então o Brasil não está nas bordas das placas. E as cadeias montanhosas elas só existem nas bordas das placas tectônicas. Então o Brasil não tem cadeias montanhosas e sim planaltos, planícies e depressões, tá? Nas áreas de planalto do Brasil, a gente vai ter uma quantidade significativa, tá? E são consideradas partes residuais de outras formas de relevo, né? Porque elas são circundadas por depressões. Então, geralmente a gente tem um planalto e nas suas bordas a gente tem as depressões, tá? E essas áreas são áreas mais resistentes aos processos erosivos. Por quê? A gente tem, vamos imaginar o seguinte, a gente tem uma região plana e em algumas partes dessa região plana foram formando as depressões. E aí fica essa parte que é o relevo. Então essa parte que se segurou, que não afundou, que está resistente ali, é uma região mais forte e não tão acessada pelos processos erosivos, tá? E aí quando a gente fala de serras, chapadas, são essas regiões de planalto. Então, a Serra do Brigadeiro, a Serra do Mar, Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, são essas regiões de planalto, tá? As regiões de depressão, elas acontecem por conta do processo erosivo, né? Então, as áreas de depressão são áreas mais suscetíveis aos processos erosivos. E aí a gente tem aquela diferença, né, de depressão relativa para depressão absoluta. A absoluta é aquela parte do relevo que está abaixo do nível do mar. Então a gente tem o nível do mar e aí a depressão ela ocorre abaixo do nível do mar. E a relativa é quando a depressão em algum ponto acima do nível do mar ela acontece. No caso do Brasil, nós não temos depressão absoluta, só depressão relativa, ok? E as planícies, claro, né, são as partes mais planas, geralmente ligadas ou a um rio ou ao oceano, né? Então, na parte litorânea do Brasil, nós vamos ter extensas planícies e também nas bordas dos rios, e o maior deles é o Rio Amazonas, né? Então, a planície do Rio Amazonas é uma das maiores do mundo, ok? E aí, sobre as altitudes do relevo brasileiro, a gente tem que não são relevos muito altos, a gente tem aí no mundo montanhas, né, serras que são altíssimas, mas no Brasil a gente tem uma média aí dos pontos mais altos que não ultrapassam 1.200 metros, em média, a gente tem pontos mais altos que eu já vou falar, mas numa média fica aí entre 1.000 e 1.200 metros de altitude, tá? As maiores áreas, né, que tem os terrenos mais altos, estão localizados no sul, sudeste e nordeste do Brasil. Tá? Onde a gente tem, por exemplo, a Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Chapada Diamantina, Planalto da Borborema, que são relevos um pouquinho mais altos. Mas o ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, que fica ali entre os estados de Roraima e Amazonas, né? O Pico da Neblina tem 2.995 metros de altitude, tá? Só para vocês entenderem que o relevo do Brasil não é tão alto, o ponto mais alto do mundo é o Monte Everest,
que tem quase 9.000 metros de altitude. Então, olha só, 9.000 metros de altitude, o ponto mais alto do mundo. E o ponto mais alto do Brasil tem 2.995 metros. Então, para vocês entenderem essa diferença. Então, as atividades vão girar em torno disso, não tá difícil. Qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Tchau e até a próxima.